Então, pessoal, qual é a questão, qual é a opinião de vocês em relação à questão da humanização no atendimento em saúde? Qual que é a importância disso? Por que que isso vem sendo tão falado e tão solicitado? Vocês estão aí humanos ou vocês foram abduzidos? Talvez seja pela correria do dia a dia, você acaba não ligando muito para o próximo no momento ali no hospital que ele precisa. Hoje em dia não tem muito isso, né? Então eu acho muito importante essa questão da humanização. Certo, perfeito. A gente acaba esquecendo, né, um pouquinho essa questão, né? Mas para o tratamento em si, o que vocês acham que essa questão do atendimento humanizado beneficia, por exemplo, num tratamento de fisioterapia? Suponha que o indivíduo tem dor no ombro. Ele tá lá com uma bursite, ele passou no ortopedista, ele já tá tomando anti-inflamatório, ele vai para uma clínica de fisioterapia. Por que que o atendimento tem que ser humanizado? Qual é o benefício disso para esse caso, por exemplo? Uma bursite de ombro. Qual seria o benefício? Na bursite, eu não sei, mas eu sei que no conjunto, assim, fica mais fácil fazendo, né? Não fica uma coisa tão maçante, cansativa. Ok, não fica tão cansativo. Mas suponha que você está com o paciente atendendo individualmente. Mesmo assim, vocês acham que é preciso ser um atendimento humanizado ou não? Nesse caso, não teria necessidade de a gente se preocupar tanto com isso. Eu acho que acredito que sim, de professora. qualquer maneira, deveria se preocupar. Porque incentiva a pessoa a ir, faz ela ter mais vontade de estar indo para o local onde é bem tratada, né? Perfeito, uma boa colocação, né, que vocês fizeram. Quando eu trato bem, ou quando transfiram sempre, gente, quando a gente pensa nessa questão de humanização em atendimento, tragam para vocês, né? Eu sempre busco trazer assim, traga para si. Onde eu gosto de estar? Professora, é se colocar no lugar do paciente? Exatamente. Quando a gente se coloca no lugar do paciente, não fica mais fácil de visualizar algumas coisas? Sim, é como se a gente estivesse sentindo o que ele está sentindo, né? Exato. Tentar sentir o que ele está sentindo. Perfeito. Né? E quando eu faço isso, o que acaba acontecendo em relação ao meu atendimento? Não, não ouvi direito, professora. Quando a gente se coloca no lugar do paciente, a gente percebe as dificuldades, a gente percebe o que ele está sentindo. O que isso melhora nosso atendimento? Bom, Eu acho que a gente você continua conhecendo, mas tendo o limite dele, né? Ok, tenho que respeitar o limite do paciente, perfeito. O que mais? você sabendo o que ele está sentindo, é mais fácil de você tratar ele, sei lá, se pondo no lugar dele é mais fácil o tratamento.
Sim, né? A gente acaba sendo mais fácil. Por que que vocês acham assim? Por que mais fácil? Por que isso melhora? Quais seriam os pontos de benefício? Eu acho que o cuidado aumenta, né? Perfeito, aumenta o cuidado. O paciente fica mais à vontade. Eu deixo o paciente mais à vontade, muito bem. Né? Vocês já colocaram, a gente tem uma aderência melhor, esse paciente quer voltar para o atendimento, porque ele foi bem acolhido. Tá? Uma das coisas que a gente sempre tem que pensar quando a gente pensa na questão de humanização é que não importa qual seja a patologia. Não importa nem que seja uma patologia, gente. A gente é a questão humanística, né? Suponha, por exemplo, ó, quando eu falei para vocês, o paciente foi lá, ele tá com uma bursite de ombro. Por que tem que ser o atendimento humanizado? Não poderia só fazer lá os... Se eu fizer adequadamente os recursos que eu tenho dentro da fisioterapia, a inflamação vai melhorar, esse paciente vai ter melhora do quadro. Por que eu preciso me preocupar com a questão de atendimento humanizado, então? Porque pode ser que ele não queira voltar. Perfeito, pode ser que ele não queira voltar. O que mais? Eu acho que quando tipo, o paciente chega, se você for maltratado, abalo psicológico dele, acaba atrapalhando no tratamento. Perfeito. Eu tenho uma questão que todos nós, seres humanos, nós não somos partes. Nós somos um ser único. A gente tem medo, a gente tem medo do que a gente não conhece, né? Então, eu tenho medo do desconhecido. Todo mundo tem. Não adianta dizer que não, né? Então, a questão, você viu como ele colocou no vídeo, na questão do Hospital de Barretos? Eu explico como que é o procedimento cirúrgico, eu explico por quê. Porque quando eu explico, eu quebro a primeira barreira, que é o desconhecido. Quando um profissional explica ao paciente o que será feito, então, por exemplo, eu sempre falo para vocês, todas as vezes que vocês forem atender, independente da área que vocês atendam, independente da área da fisioterapia que vocês escolham seguir a carreira de vocês, expliquem sempre para o paciente o que eu estou fazendo e o porquê que eu estou fazendo. Porque a partir do momento em que você me diz, olha, Ana, eu vou fazer um procedimento em você, ele até é um pouquinho desagradável, pode ser que você tenha uma sensação dolorosa no início, mas isso é importante porque você vai ganhar amplitude de movimento, porque você vai ganhar força, porque você vai voltar a movimentar o seu braço. Isso me ajuda a entender o quê? Não vai ser fácil, mas eu estou com um profissional que está se preocupando em me dizer o caminho, qual é, como será. Então, eu acabo me sentindo mais segura. Eu tenho a sensação de segurança. Isso vai me ajudar na questão psicológica, inclusive, é o que aquela senhora colocou. Mas você não teve filhos, mas não doeu? Ou seja, para que eu tenha e que eu alcance um objetivo, sim, eu vou ter que passar por uma fase dolorosa de reabilitação? Vou. Mas a partir do momento que o atendimento é humanizado, que esse profissional me escuta, pergunta sobre os meus medos, sobre as minhas dúvidas, me ouve, que isso é muito importante, a escuta do paciente. Escutar, ouvir o paciente. É extremamente importante. Isso me traz uma sensação de acolhimento, que é fundamental, né? Eu me sentir acolhido, que a partir do momento que eu me sinto acolhido, eu acabo ficando mais tranquilo, facilita. Ó, quando eu me tranquilizo psicologicamente, eu consigo até relaxar um pouco a minha musculatura.
Quando eu estou com medo, quando eu estou tenso, eu não sei o que vai me acontecer, ninguém me explica como vai ser, mesmo de forma inconsciente, os meus músculos estão sob tensão. Isso dificulta o nosso trabalho como fisioterapeuta. O impacto, ele é indireto, não é um impacto direto, mas ele acontece. Porque se eu estou psicologicamente abalado, e eu sou um todo, como um ser humano, não é só uma bursite de ombro que tem ali. É uma pessoa que tem uma história de vida. Por que a anamnese é tão importante? Por que é tão importante perguntar as coisas para o paciente? Porque eu vou saber um pouquinho do histórico dele. O que ele fez, como trabalhou, tem filhos, tem netos. Acolher, porque ele é um todo. E tudo o que ele carrega para dentro da fisioterapia e para dentro de qualquer lugar que ele vá. Né? Essa questão, gente, do atendimento humanizado tem sido muito mais comentada, né, nos últimos tempos na questão da área da saúde, porque é como vocês colocaram. A questão do dia a dia, da correria, de você fazer as coisas mecanicamente, muitas vezes, distanciaram pessoas, né? E quem é que... Eu não gosto de ser atendida por máquina, vocês gostam? Não. Eu não gosto. Tecle 2 para digite tal coisa. Fale devagar qual é o problema. Você fala 10 vezes, o diabo do negócio não entende qual é. Né? Se você estivesse falando com um ser humano do outro lado, ele entenderia mais rapidamente. Né? E o que acabou acontecendo, como a Bianca colocou, a gente acaba numa correria tão intensa, num dia a dia tão atribulado, que nós acabamos levando isso para o nosso atendimento também. Isso foi levado para a área da saúde. Profissionais distantes, que não queriam nem saber do histórico do paciente, que não queriam saber nada, que não ouviam o paciente, que não acolhiam esse paciente. Isso dificulta a aderência ao tratamento. Eu não gosto de ir a nenhum lugar que eu sou maltratada, que eu sou tratada com frieza, que as pessoas não me acolhem. Ninguém gosta. Você vai a uma loja comprar um sapato, vocês gostam de ser mal atendidos? Não. Não. E nem está falando de saúde. Né? A gente está falando de uma questão de eu vou comprar alguma coisa. Se eu sou mal atendida, eu não gosto, eu saio daquela loja e procuro outra. Muitas vezes na área da saúde, o paciente não tem condições de fazer isso, porque às vezes aquele é o único local que ele tem para ser atendido. Ele não pode migrar para outro lugar. Então, isso acaba dificultando, porque esse paciente já vai para aquele lugar, se ele foi mal atendido já na primeira vez, se ele não foi bem acolhido já num primeiro momento, ele já vai para aquele lugar bastante receoso. Então, assim, pronto, eu tenho que ir lá de novo, aquelas pessoas são mal educadas, ele já vai tenso. A maioria das vezes, ele faz o quê? O que a gente faz quando a gente acaba indo para lugares em que as pessoas nos maltratam? Eu não posso ir embora. Suponha que eu só tenho a possibilidade de ir naquele lugar. Por exemplo, para um tratamento de saúde. Mas todo mundo me maltrata. O que eu começo a fazer? Faltar? Desculpa, não consegui te ouvir, cortou. Faltar? Pode ser uma forma. Faltar, não vou mais. Mas aí é uma coisa muito importante. Eu preciso, não tem jeito. É algo que minha saúde depende daquilo. Eu fico irritada e ajo da mesma forma. Perfeito. Eu devolvo muitas vezes a mesma moeda. E aí as pessoas dizem assim, estes pacientes, eles são terríveis. Eles são mal educados.
educados, eles são reclamões, eles não sei o quê. Como eu tratei ele? Será que isso não é o reflexo da forma que eu o tratei? Porque se eu sou maltratada todo o tempo, claro que eu vou ficar irritada. Se eu tiver a possibilidade, como a Vitória falou, de não voltar, eu não volto. Eu falto. Se isso for essencial para minha vida, eu vou voltar contrariada, irritada, porque quando eu faço algo a contragosto, quando eu faço algo em que não me sinto bem, do ponto de vista psicológico humano, eu faço isso de maneira contrariada, eu faço isso irritada. Sim, eu vou dar uma má resposta para alguém, eu vou ser mal criada, eu vou ser o paciente que vai reclamar, eu vou ser aquele que está sempre armado, pronto para brigar, que qualquer coisa que qualquer um fale, ele também ataca. A gente nunca costuma pensar no que acontece, né, quando ele está reagindo simplesmente a uma ação minha. E muitas vezes, gente, não é porque você não foi educado, né, com a pessoa, não é isso. Ser educado e ser acolhedor são coisas diferentes. Eu posso ser extremamente educada com vocês e fria. E não acolher vocês. Vamos fazer uma experiência aqui, né? Vamos fazer algumas coisas para a gente experimentar. Qualquer um de vocês me faça uma pergunta qualquer em relação a qualquer coisa. Vai lá, pessoal, não é prova, é qualquer pergunta. Sou eu que vou responder, não são vocês. Tô tentando pensar na pergunta pra... Qualquer coisa, pode ser em relação à vida pessoal, não precisa ser profissional, nada disso. Como foi seu dia? Foi bom, obrigada. Tá. Percebeu? eu tenho. Fala, gente. Você comentou comigo que semana passada você estava de plantão, né? Isso. Para você, assim, na parte que você estava na NEL, né? É Isso. complicado quando algum bebê tá. Você se sente abalada, algum tipo. Nesse aspecto. Sim. Eu tenho uma dificuldade bem importante nesse sentido. Eu acho que até já comentei com vocês em algumas situações. Vou só fazer eu já te respondo de direitinho, tá? Percebam o quê, ó? Bia, o que você percebeu quando eu respondi da forma que eu fiz para você? Bem, obrigada. Eu fui mal educada? Não, você foi direta. Só falou. Você respondeu, mas não foi, tipo assim, sei lá, flores. Exata. Eu não fui acolhedora. Eu fui educada. Mas eu Sim. não fui nem acolhedora e nem receptiva. Eu simplesmente te respondi de maneira seca e direta. Quando eu faço isso de maneira acolhedora, quando eu faço isso de maneira mais receptiva, de que maneira eu te responderia? Ai, Bia, foi bem legal, tô bem, obrigada. E você? Olha a diferença. Na primeira situação, eu também não fui mal educada. Então, às vezes, o que os profissionais não conseguem entender, porque eles falam assim, quando a gente tem esse tipo de problema em relação à equipe, alguns profissionais falam assim, mas eu fui muito educado. Foi muito educado e extremamente gelado, foi um iceberg. Ninguém disse que você não foi educado, você não foi acolhedor, você não foi receptivo. Né? E agora eu vou responder sua pergunta. Em relação a essa questão, né? Eu precisei ficar, porque a gente estava com
ainda tá lá a bebê, mas ela já tá melhor, né? Graças a Deus, tá melhorando. É uma bebezinha, ela não é prematura, ela nasceu em idade limite, sabe? Entre a prematuridade, nasceu assim bem... mas é de termo, não é prematura. Mas ela fez uma infecção importante intestinal. A doutora acredita que isso tenha sido por alguma infecção que a mãe já tinha desenvolvido durante a gestação e acabou passando em corrente sanguínea para bebê, e acabou que ela está com uma infecção de difícil controle do trato intestinal. E por conta dessa infecção, ela acabou descompensando bastante a parte respiratória, né? Então, precisou ser entubada e estava muito instável. Eles tiveram que aumentar o índice de drogas vasoativas para ajudar o coraçãozinho dela a trabalhar melhor e tal. Eu tenho uma dificuldade, tá? Eu vou dizer para vocês que, assim, eu fico bastante tensa, principalmente depois que eu tive meus filhos. Eu trabalhei por um período grande até da minha vida profissional em UTI neo. Se eu disser para vocês que hoje eu faço isso com facilidade, é mentira, tá? Não. Eu consigo fazer um bom trabalho, mas à custa de um sofrimento emocional um pouco mais importante, que eu não percebia tanto isso antes, né? Então, na sexta passada, o que aconteceu? A físio que fica no período noturno ficou doente, né? A gente não conseguiu uma pessoa para colocar no lugar que tivesse experiência em UTI neonatal, e eu acabei ficando, porque daí também bate o outro lado, né? Eu não consigo falar assim, não, deixa pra lá, e se não tem, os médicos que se virem, não, a gente é uma equipe, né? E eu achei que eu deveria ficar, mas eu fico bastante tensa, gente, bem tensa, porque assim, sempre o meu grande receio, depois que eu tive meus filhos, é principalmente aquela coisa assim, e se não der conta? E se essa criança complicar, e se a gente perder? Porque acontece, né? Infelizmente. É uma coisa que dentro dessas áreas a gente tem que estar habituado a essa questão da mortalidade vai acontecer. Inclusive dentro da UTI neonatal e pediatria, né? Hoje em dia, para mim, com os meus filhos, é mais difícil. Mexe bastante, me abala bastante. Então, eu tenho uma dificuldade maior, né? Tanto é que eu não fico continuamente, não atuo direto nessa área, porque é assim, eu chego em casa, olha, eu cheguei em casa antes do dia, fiz o plantão de 12 horas no noturno, saí às 7 da manhã, mas assim, a sensação que eu tenho, até fisicamente, é que passou um trator em cima do meu corpo. Nós não tivemos intercorrência durante a noite, precisei ficar em alerta, ajustei algumas coisas na ventilação mecânica, ela deu uma desestabilizada, a gente conseguiu ajustar, mas eu fico tensa. Fico extremamente tensa. E aí eu acredito que seja pelo meu histórico mesmo de vida, né? Aí é a importância da gente conversar quando a gente está com o paciente. E quando a gente está com os profissionais também. Vocês viram a questão da importância quando eu falo lá na parte do SUS? Os funcionários também precisam ser tratados de maneira humanizada. Não adianta eu querer que vocês me tratem de maneira humanizada, que vocês tratem os pacientes de vocês de maneira humanizada, se quando eu, como professora, por exemplo, vou tratar com vocês, eu não faço isso. Eu faço o oposto do que eu digo. Porque as coisas a gente aprende e a gente traz pra gente como experiência de vida aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo. Não aquilo que eu ouço falar. Eu tenho uma foto que eu vou procurar, se eu tenho ela digitalmente. Eu acho que alguém me mandou, mas é que eu descarrego tanta foto, mas eu acho um dia para vocês. Que é uma foto que me emociona, que me toca, porque quando o aluno tirou aquela foto, eu fazia cobertura de estágio com vocês no abrigo, no asilo. E eu fui mostrar, na verdade, para um aluno
um atendimento usando a bola. E um outro aluno tirou uma foto que ficou muito bonita. O paciente ficou com uma graça, sabe? E ele tirou essa foto e falou assim para mim: eu nunca vou esquecer, professora, o jeito que você olhou para ele quando você estava atendendo. Ele disse que o jeito que eu olhei para o paciente quando eu estava atendendo. Então, assim, isso é gratificante para a gente. Porque são aqueles raros momentos que você sai da questão da correria, que você cai em si, e aí você fala assim, poxa, que bom, né? Que bom que eu não perdi esse brilho de gostar do que eu faço. Que bom que eu ainda consigo ser carinhosa quando eu atendo. Porque competente tecnicamente, vocês estudam, vocês vão fazer pós-graduação, vocês vão atuar, vocês vão trabalhar, vocês vão pegar experiência, vocês vão ficar... Vocês adquirem a questão técnica, né? A técnica a gente melhora sempre, sempre, sempre. Se eu continuar estudando, se eu continuar investindo, eu melhoro a parte técnica. Mas eu sempre tive muito medo de perder a parte humana. Sempre. Então eu gosto quando tem essas coisas, e nessa foto eu acho que ficou muito, né, assim, me trouxe um pouquinho para essa questão. Que a gente precisa fazer as coisas pelo que eu faço. Vocês não têm que fazer, mas a Ana falou que tem que ser assim, mas aí a hora que vocês vão me ver atendendo, vocês me veem atendendo de qualquer jeito, eu atendo sem. É perceptível. Não dá, são coisas que a gente não consegue esconder, né? E a gente precisa saber o histórico das pessoas. Eu tenho um histórico, por exemplo, em relação aos meus filhos, que o meu filho nasceu extremamente prematuro, ficou também numa UTI neonatal, então eu vivenciei o outro lado, como mãe, não como profissional. Então, hoje, quando eu me vejo como profissional, o que me toca bastante a questão da mãe, né? Porque a insegurança é assim, se acontecer, como que essa mãe vai ficar? Como eu vou ficar? Né? Porque acaba que eu trago isso para mim. É como se fosse o meu. Então, assim, isso me abala. Né? Não vou dizer para vocês que não, que me abala, assim. Eu sou meio boca aberta, coração de manteiga, assim, choro fácil, vocês vão ver que não... Então isso acaba me abalando, sim. Sanei a dúvida, Gi? Sim, Tá bom. muito interesse, só que eu sei que eu não tenho muita emocional, não. Mas eu acredito de que isso a gente consegue desenvolver também. Eu acho que eu criei esse bloqueio porque eu também sempre fui emotiva. Eu sempre fui... Eu sempre falo que assim, eu choro com o comercial de margarina, sabe? Aquelas coisas que você chora no filme, chora na novela. Eu sempre fui. E eu conseguia fazer isso bem. Eu acho que o que acabou me trazendo essa sensação mais de tensão foi realmente a situação que eu passei com o meu filho. Eu acho que foi isso mesmo que marcou muito. Então, eu acho que hoje em dia, para mim, não é que talvez seja doloroso se eu for pensar por um outro lado, não na questão de profissional, mas na questão humana, por que eu tenho essa dificuldade? Eu fico tensa dessa maneira, eu acredito que é porque eu acabo vivenciando de certa forma, eu vivo novamente aquilo que eu vivi lá atrás, né? Eu estou ali como profissional, mas não deixa de mexer com o meu lado mãe, e eu acabo vivenciando um pouquinho daquilo que eu vivi com o meu próprio filho, e eu acho que talvez isso que me deixe mais tensa, né? Então, eu não acredito que vocês não consigam trabalhar esse lado emocional para conseguir. Até porque a gente faz isso. Então, assim, eu fico tensa. Mas enquanto eu tô ali, eu atendo muito bem, ninguém percebe que eu tô. Eu sei que eu estou tensa. É engraçado, eu percebo isso, mas ninguém ao meu redor diz. Muito pelo contrário. Até a médica que coordena a UTI neonatal, ela fala assim: eu não entendo, por que você não fica aqui direto? Assim, não, doutora, não dá mais, né? Não tem tempo, não dá, o horário não bate. Não é, mas Gina, mas não é porque
né? Ninguém consegue perceber, mas eu sei quanto eu tenho essa questão interna, né? Mas eu acredito que seja mais por isso mesmo. Claro que se, né, eu continuasse falando assim, não, eu quero continuar nessa área e tal, é que eu gosto também demais, né? Eu sempre gostei, são duas áreas extremas que eu sempre gostei muito. Sempre gostei de atender esses pique-ruxos e sempre gostei de atender idoso. Sempre gostei. Então, eu gosto desses extremos, entendeu? É aquela coisa, assim, para mim, muita coisa é importante. Muita coisa eu acho que é diferenciada, que vocês fazem a diferença, né? Vocês fazem a diferença como profissionais, vocês fazem a diferença como pessoas. As pessoas vão levar um pedacinho de vocês com elas depois do atendimento, né? E eu acho assim, se ele vai levar um pedacinho de mim, que seja um bom pedacinho. Que seja uma coisa que eu possa ter passado de maneira adequada, né? Que seja uma coisa que tenha acolhido, nem que naquele momento, a única coisa, o que eu pude fazer? Ó? Vamos pensar ali naquela situação do hospital de câncer, né? Quando eu digo isso, muitas vezes a gente trabalha com pacientes em cuidados paliativos, né? Que é um paciente que realmente sabe o que vai acontecer, e que a gente também acaba sabendo isso, e que, para ele, o que é mais importante? Às vezes, é mais importante que você ouça uma história. Ele não quer fazer o exercício físico. Ou ele até faz o exercício físico se você estiver disposto a ouvir a história. Ouçam a história. Vocês vão se surpreender, tem histórias lindas. Tristes, felizes, desfechos diversos, né? A gente tem várias coisas que acontecem e que a gente vai aprendendo ao longo do tempo ter um olhar diferente para as pessoas. Eu não sei se foi com a turma de vocês que eu comentei sobre uma idosa que vocês muito tempo atenderam aqui no asilo. E todo mundo sempre reclamou muito. Foi com a turma de vocês que eu comentei? Não, eu acho que não. Ela era bastante, assim, uma pessoa bastante difícil nesse sentido. Seca, muitas vezes até beirando a falta de educação mesmo, sabe? E por mais que todo mundo seguisse as orientações, atendesse ela com um lado muito humano e tal, ela sempre foi ríspida com as pessoas, ela sempre fez com que as pessoas se afastassem dela. E eu me lembro que eu coloquei uma vez uma aluna para atendê-la, e essa aluna questionou no sentido de que, assim, ela falou assim, nossa, professora, ela é muito grosseira, nada agrada, ela sempre tá mal-humorada, ela não sei o quê. Eu falei pra ela, você já conversou com ela? Ela nem deixa a gente conversar direito, tal. E aí um dia eu tava perto, né, e aí, como é que você tá? Mesma coisa de sempre, né? É uma porcaria, tudo não sei o que lá, nananã. Que eram as reclamações constantes que ela tinha. Aí eu dei risada e falei pra ela assim, mas por que você tá tão brava, hein? Você é sempre assim? Ou só comigo? Aí ela parou, deu aquela, sabe, aquele suspiro e falou assim pra mim, pra quê? Quando eu começo a gostar deles, eles vão embora. E aí eu tive um olhar diferente pra ela. Porque todo mundo só via ela como a rabugenta, como a ranzinza, como a chata. E aí eu percebi o quê? É uma defesa dela. Ela ataca para não se apegar. Porque ela se apega emocionalmente, afetivamente, as pessoas vão embora. E ela continua ali, sozinha. Então, às vezes, é importante a gente enxergar esse outro lado, né? Quer dizer, ela não era ríspida, era uma forma de se defender.
ela às vezes afastava as pessoas no sentido de que, assim, por quê? Vamos supor, a Giovana tá atendendo ela, ó, durante o estágio. Aí ela gosta muito, ela se apega a Giovana vai se formar, vai seguir a vida dela, vai seguir o curso dela, vai... E não, ela nunca mais vai ver, ela nunca mais vai ficar nem sabendo da Giovana. Então ela tem medo de se apegar, porque ela vai sofrer a hora que tiver que desfazer o laço, né? E aí a gente começa a entender algumas coisas. Então, a partir desse momento, eu comecei a enxergá-la com outro olhar, de um outro jeito. Não era por maldade que ela fazia aquilo, né? Era por proteção. Estava tentando se proteger, né? Até hoje, né? Agora com essa pandemia a gente não pode ficar fazendo visitas e tal, eu evito, até porque eu trabalho em hospital, e não tenho muito medo de, né, ir, por exemplo, fazer uma visita num abrigo e de repente alguém ficar doente, né? Porque eu seja o vetor de levar alguma coisa. Mas a gente sempre fez. Então, assim, eu já trouxe ela para almoçar aqui em casa, né? Ela conhece as minhas crianças. Quando tem as festinhas lá mesmo, não ficando lá, tem festa junina, eu vou com as crianças, a gente vai até lá, eu vou, visito todos eles, né? Converso com ela. Isso não é frequente, mas é uma alegria toda vez, porque ela sabe que existe um laço real, que não foi desfeito, que é o que eu falo para ela, Du, tô longe, mas eu tô sempre lembrando de você, você tá sempre nas minhas orações, né? E ela ficou mais amena, né? Porque tem essa questão. Ela gosta muito do Jurailton, porque o Jurailton ficou um tempo também aqui, né, em estágio. Então, ela, sempre que eu vou, ela pergunta por ele, porque também é isso, acolheu, sempre ouviu. Uma das coisas extremamente importantes, gente, na questão humana, é ouvir as pessoas. Mas ouvir de verdade, né? Não é escutar. Estou escutando um blá, blá, blá. Não, é ouvir. Ouvir com um grau de sentimento que essa pessoa tem, aquilo que ela carrega. Tá? Tudo isso, além de, claro, é o que foi colocado ali nos vídeos que a gente usou para ilustrar, né? Claro que tem que ser preservado o sigilo, eu tenho que preservar a privacidade desse paciente, eu não posso expor, isso é até uma questão ética, além de uma questão humana, né? Mas ouvir esse paciente, estar atento, prestar atenção. As pessoas sentem faltas de ter a atenção voltada para si, de prestar atenção. Quantas vezes a gente vai em lugares, até para atendimento médico mesmo, e a pessoa ela está falando com você. Ela às vezes está até te perguntando, ela está te consultando. Mas ela está ali, dividindo a atenção com você e com o celular. Né? E isso acaba trazendo uma sensação de que, assim, quando alguém faz isso, o que a gente sente? Eu não tenho importância. Eu não sou importante. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Tá? E eu tenho muitas vezes em aula, a gente trabalha esse tema, essa temática, e principalmente nessa área onde vocês trabalharão com a parte de prevenção primária, que é essencial. Eu acho que dentro da área de fisioterapia, dentro da área da saúde como um todo, a essência é o ser humano. A essência é um ser humano. Vocês vão ver que algumas coisas são mais importantes até mesmo, tá? Me atrevo a dizer que são mais importantes até mesmo do que o atendimento em si. Um outro exemplo, que eu fiquei muito feliz com o pessoal acadêmico mesmo, né? Eu sempre falo que vocês me surpreendem e graças a Deus, sempre para o lado bom. Nós estávamos com um grupo de estágio no hospital, né? E nós estávamos atendendo um paciente, uma dupla de alunos estava atendendo um paciente que tinha saído da UTI, vindo para a enfermaria,
ele teve uma síndrome de Guillain-Barré, né? Que é uma polirradiculoneurite, faz uma inflamação de raízes nervosas e muitas vezes perde a força, inclusive de musculatura diafragmática, depois isso tem que ser recuperado, né? Precisou de intubação e tal, então ficou na UTI no tempo mais crítico, melhorou, foi para a enfermaria. E aí nós começamos a atender, né? Num dia de atendimento, os alunos foram para fazer a avaliação, porque vocês fazem avaliação todos os dias. Ah, mas eu atendi ele ontem, Ana. Ontem estava de um jeito, tá dentro de um hospital. Amanhã você vai olhar de novo o que aconteceu. Porque ele pode ter melhorado, ele pode ter piorado, muita coisa pode ter acontecido. Então a gente avalia todo dia. Teve um dia que a gente foi fazer uma nova avaliação, a gente estava avaliando antes de começar o atendimento, os alunos estavam lá com ele, e aí os alunos me chamaram. Falaram assim, Prion, a gente está com um problema. Falei, qual que é o problema? O nosso paciente, ele quer tomar banho de chuveiro. Porque diz que lá na UTI, eles levaram ele na cadeira de banho para dar banho. E ele queria tomar banho antes de fazer a fisioterapia. Aí tá. Eu fui conversar com a equipe de enfermagem, porque isso não é nossa responsabilidade, não é nossa competência. E aí a auxiliar que estava com ele falou assim, olha, Ana, não dá para levar ele para o chuveiro, porque eu tenho mais não sei quantos para atender. E ele vai ter que tomar banho no leito. Aí eu fui lá, conversei com ele, falei assim, olha, o pessoal não consegue te levar, né? Porque a equipe de enfermagem está reduzida, era um dia que tinha tido falta de pessoal e tal. E eles não vão poder te levar no chuveiro, né? Eles dão banho, eles vão dar banho em você, mas é no leito. E aí ele, assim, a gente percebe no semblante, né? Ele ficou muito triste, ele falou assim, mas eu precisava tanto de um banho de chuveiro. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí os meninos, tinham 2 meninos no grupo, um deles estava atendendo o paciente, o outro não. E aí um deles falou assim para mim, Pro, você deixa eu dar um banho? Eu falei, tudo bem. Eu falei, se vocês não quiserem, vocês não precisam. Eu falei, mas eu vou pedir autorização se a enfermagem autorizar a gente dar banho. Não é nossa função. Eu não tô ali para dar banho no paciente. Conversei de novo com a auxiliar, ela falou assim, não, até vai me ajudar se vocês fizerem isso, né? A gente sabe que não é o papel de vocês, por isso que a gente nunca vai pedir uma coisa dessa para a equipe de fisioterapia. Eu falei, não, mas os alunos estão dispostos, foi a ideia deles, então não tem problema. Eles estão fazendo isso voluntariamente. Não é uma obrigação. Eles levaram, deram banho no paciente, arrumaram, trocaram. Gente, vocês não têm noção como essa pessoa melhorou depois do banho. Ele ficou em pé, sozinho. Sozinho, que, claro, né? Os alunos, a gente ajudou ele a ficar em pé, tava treinando para voltar a recuperar força de membro inferior e tal. Mas até então ele nunca tinha conseguido. Até isso ele conseguiu fazer. Então, o que ele precisava mesmo? Do banho, né? É olhar isso e ouvir mesmo, né? Quer dizer, eu fiquei pensando, eu também, né? Eu penso nisso. Deu uma das coisas que eu falo assim, Senhor, se eu ficar doente, ai, eu gosto de banho, eu gosto de tomar banho no chuveiro. É umas coisas que a gente perde, é uma coisa simples, é uma coisa boba. É um banho. E mesmo que eu não tivesse feito nada de exercício com ele, só o bem-estar psicológico que esse paciente ficou já melhorou a função física dele. Tá? Não é que pra gente confundir, fazer só o que não é da nossa alçada, só o que não é da nossa competência, não é isso. Mas de vez em quando a gente tem que ouvir, tem que abrir uma exceção para algumas situações, a gente tem que fazer algumas coisas, né? Eu acho que é importante, tá? Então sempre, gente, sempre busquem olhar para o paciente de vocês
com carinho, né? Pensem sempre isso. E se fosse comigo? Como eu gostaria? Eu acho que quando a gente faz essa pergunta pra gente, a gente já tem um olhar diferente. Eu já olho de outro jeito, né? E aí eu vou conseguir também entender o lado do outro, né? A revolta. Nós estamos trabalhando, gente, na área da saúde. Porém, diferente da atenção primária, em que a gente trabalha para prevenir que a doença não existe, em muitas situações nós vamos trabalhar com a doença já existente e às vezes muito grave. Então eu também tenho que aprender a olhar para o outro com a questão de aceitar a revolta dele em algumas situações, né? Então, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de trânsito e teve uma lesão medular. Trabalhava, fazia esporte, não sei o quê. Daqui a pouco se vê dependente numa situação nova e ruim. Porque situações novas, quando elas são melhores do que a que eu tenho, são agradáveis. Quando elas são piores do que eu tenho, elas me trazem um sentimento ruim. Como não conseguir entender que sim, ele terá uma revolta? Lógico que ele vai ter. Vai ter todas as fases psicológicas. A negação, vai ter a fase da barganha, vai ter a fase da aceitação, que é a última fase. Mas até chegar na fase da aceitação, e talvez nunca chegue. Vocês vão ter pacientes que nunca aceitaram a doença que tiveram, nunca aceitaram o problema e a situação que passam. Então, são revoltados, são mais ríspidos, são mais grosseiros. Mas aí eu pergunto, e eu, como eu seria? Se o acidente tivesse sido comigo? Se eu tivesse parado e perdido o movimento das minhas pernas, se eu não pudesse mais andar, se eu ficasse limitada? Será que eu não ia ser também? Eu não sei. Eu nunca passei. Espero em Deus nunca precisar passar por isso, mas eu não sei. Não sei. Se vocês me perguntassem agora, Ana, qual seria a sua reação se acontecesse isso com você? A minha resposta é assim, não sei te dizer. Não sei te dizer. Né? Talvez sim, eu tivesse uma fase de revolta em que eu tivesse deprimida e que eu quisesse ficar sozinha, em que eu não aceitasse que ninguém me ajudasse. Talvez sim. Muito provavelmente eu passasse por uma fase dessa. Então, por que que eu, como profissional que estudo tudo isso, que vocês estão estudando com a gente, vocês estão vendo as coisas, vocês estão crescendo profissionalmente, como que vocês não entenderão uma situação dessa? É preciso entender, né? É preciso olhar com um olhar diferenciado, tá? Então, não percam isso. Eu acho que isso é extremamente importante, é fundamental, até para que vocês tenham sucesso profissional, tá? Realmente, eu acho que é isso que diferencia. Que quando você faz isso com gosto, porque você gosta, porque você ama aquilo que você faz, porque você faz realmente, pensa no outro, as pessoas também percebem isso em você e você acaba tendo oportunidades, portas abertas, tudo acontece, né? Então, eu acho que a gente precisa, né, ter essa questão. Tudo bem, gente? Querem colocar alguma coisa? Só eu falo. É verdade mesmo? Sou tão tímida, falo pouco. Querem colocar alguma coisa sobre essa temática?
Vocês estão aí ainda ou vocês foram para Marte? Tudo bem, professora. Então, tá bom. Vamos começar, então, agora a falar de um novo assunto, né? Que também vai sempre estar implícito a questão de atendimento humanizado, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a fisioterapia preventiva dentro da situação da saúde do idoso, né? Eu aproveitei as temáticas aí para a gente conseguir fazer um contínuo, né? A gente continua, embora mudando de assunto, né? Ainda com o mesmo olhar, né? Humanístico, dessa questão humana, que é a questão do envelhecimento, né? É uma parte natural. É uma etapa que vai acontecer para todos que tiverem o privilégio de, né, continuar vivo aí ao longo dos anos, né? Não é todo mundo que tem esse privilégio, mas que também traz um impacto na vida de todas as pessoas, né? E atualmente a gente tem uma questão importante que é a questão do envelhecimento cada vez mais intenso, cada vez mais rápido, né? E isso acaba impactando numa transição mesmo demográfica. O perfil da nossa sociedade modificou, né? Nós temos atualmente um número grande de idosos, né? Extremamente elevado, com tendência a aumentar cada vez mais, né? Esse número de idosos. Quando eu falo que aumenta a população de idoso, e no caso da nossa sociedade, tem ficado menor a quantidade de pessoas mais jovens, de bebês e crianças, né? Isso mudou a forma dessa nossa pirâmide se apresentar. Acaba que isso traz como consequência uma questão de que se eu envelheço, né, meu corpo vai passar por transformações, por transições, por impactos que aumentam a prevalência das doenças mais crônicas. Né? Eu estou envelhecendo, meu corpo está envelhecendo, as articulações estão envelhecendo, o pulmão, coração tem envelhecido ao longo do tempo. E a gente acaba tendo um número maior de doenças crônicas que podem trazer, né, limitações tanto de função como realmente uma limitação completa, uma total dependência desse idoso. Tá? Nesse contexto, surge a importância da fisioterapia como forma de prevenção. Né? Utilizar os conhecimentos da área fisioterapêutica não para apenas reabilitar o idoso quando ele tiver caído e feito uma fratura de fêmur, mas para evitar a queda, por exemplo. Então, a gente usa o nosso conhecimento, né, preventivo para adequar ambientes. Tá? Então, por exemplo, eu não sei, vocês têm pessoas idosas em casa ou próximas de vocês? Sim, sim. Tá. Vocês precisaram fazer algum tipo de modificação para conseguir adaptar alguma coisa ou alguma coisa desse tipo, ou ainda não? Então, professora, tirar os tapetes, né? Geralmente, os tapetes, Isso, perfeito. Adaptações ambientais, às vezes, são necessárias, né? Para evitar, por exemplo, uma queda. Então, retirar tapetes, instalar corrimão, adequar o mobiliário, isso tudo é importante, né? Então, quem tem em casa, né, idosos, sabe dessa importância, né? E nós, como profissionais da área da saúde, especificamente nossa área da fisioterapia,
a gente tem essa visão muito importante dessa área preventiva, que é evitar mesmo, minimizar essas questões, essas situações, né? Então, por exemplo, aqui em casa, eu instalei barras no banheiro, né? Tenho na minha casa, meus pais também têm na casa deles, porque é aquilo, eu também vou envelhecer. Então, uma das coisas é adaptar, né, situações. A gente já não usa tapete há um tempo, né? Então, assim, isso já acabou acontecendo mesmo. E a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? A gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com o tipo de calçado que o idoso vai usar. Então, eu posso orientar esse idoso, né, a fazer e tomar atitudes que previnam acontecer alguns problemas, por exemplo, a queda, tá? Nessa situação, o que a gente pode verificar? O envelhecimento, ele faz parte, tá? Da nossa vida, ele é um processo que vai acontecer, né? E ele traz consigo muitas repercussões, tá? Muitas repercussões, tanto físicas quanto psicológicas, tá? O envelhecimento na situação física, se ele não for um envelhecimento saudável, se não for um envelhecimento de forma ativa, se esse idoso não continuar fazendo as suas atividades de vida diária, não for estimulado a caminhar, a fazer exercícios, a se cuidar, ele pode ter uma situação de dependência funcional, ele pode perder a sua capacidade de funcionalidade, tá? Então, a gente precisa estimular que o idoso faça também. Faça coisas que ele goste, continue fazendo. É muito ruim quando a gente percebe que, assim, algumas famílias são super protetoras com os seus idosos. Aí acaba sendo só aquele pai que estraga a criança porque quer proteger demais. Aí são os filhos que querem estragar os velhinhos porque querem proteger demais. Aí o idoso começa a se sentir inútil. É aquilo, não, tá pesado, deixa que eu carrego essa sacola. Não deixa o idoso pegar uma sacolinha de supermercado para levar para dentro de casa. Ai, não mexe no fogão porque você pode se queimar. Aí a senhora tá acostumada, viveu a vida inteira, adora cozinhar, gosta de fazer as receitas dela do jeito dela. E aí ela se vê podada, porque assim, ai, não, melhor não, porque agora a senhora já fica cansada, ai, já treme a mão, tenho medo que se queima, tenho medo que corte o dedo com a faca. E aí o idoso vai deixando de fazer atividades que eram naturais. E ele pode começar a ficar dependente. Porque eu não posso podar tudo. É claro que existem cuidados que podem ser tomados. Então, assim, ele pode carregar a sacolinha de supermercado? Claro que ele pode. Mas ele não precisa carregar 10 sacolas em cada mão, como ele já fez algum dia na vida. Carrega uma por vez. Mas não deixar de, né? Em algumas situações, a gente precisa estimular essa atividade, essa forma ativa. Que ele faça sozinho. Por quê? Todo envelhecimento, ele também traz consigo, né? Aquilo que eu acabei escolhendo para minha vida. Aquilo. Eu sei que eu tenho na família pessoas que têm determinadas doenças que são hereditárias. Eu nunca liguei, nunca fui cuidar, nunca consultei um médico. E de repente eu descubro que eu tenho numa fase muito avançada da doença que eu não consigo mais cuidar. Mas fui eu que não quis um médico. Então foi uma escolha e isso gerou uma consequência depois, né? Fui eu que não me exercitei, eu que quis tomar um monte de refrigerante, eu que quis fazer coisas que eu sei que podem prejudicar a minha saúde. Em algum momento, pode ser que o meu envelhecimento me cobre essas questões, né? Porque é o que eu brinco com vocês. Enquanto a gente está mais jovem, o corpo não vai sentir, ele se adapta com facilidade até a situações mais adversas.
Ele consegue fazer suas adaptações. Conforme eu envelheço, essas adaptações começam a ficar mais lentas e menos eficazes. Não é que elas não acontecem, mas mesmo que elas aconteçam, elas acontecem de maneira mais lenta. Então, tudo demora mais, né? E aí é importante eu saber tudo isso e saber orientar tudo isso também, né? Para que você consiga envelhecer de maneira saudável, tá? Em relação a isso, tá? A saúde, ela não está só ligada a controlar e prevenir agravos de doenças crônicas. Mas também é uma questão de que o idoso, para que ele tenha uma saúde completa, vai além da questão de saúde física. Tem uma questão de saúde mental, tem uma questão da situação financeira, da capacidade funcional, suporte social. Quem é a rede familiar que consegue cuidar desse idoso? Quem é que consegue auxiliar esse idoso em algumas situações, né? A questão socioeconômica, muitas vezes, ela impacta bastante. A gente sabe que tem idosos que ainda precisam se submeter a fazer trabalhos para conseguir sobreviver. Porque tem dificuldade financeira. Então, tudo isso vai interferir e vai impactar na saúde da população idosa? Claro que sim. Na minha saúde mental, psicológica, a questão de que, assim, trabalhei uma vida inteira, me vi aposentado, não tenho nenhum objetivo, nenhuma perspectiva, não consegui conquistar os objetivos que eu tinha na minha vida, isso pode trazer junto, né, no processo de envelhecimento, uma depressão? Pode, claro que pode. As frustrações que a gente tem ao longo do caminho, né, às vezes são importantes e acabam impactando lá no envelhecimento, tá? Então, o envelhecimento, ele não é só físico, tá? É um todo, inclusive contando com as experiências que eu passei durante a minha vida toda, né? O que já passou, o que já aconteceu, quais foram as situações, tá? Então, as alterações físicas, né, que fazem parte das alterações biológicas, algumas elas são previsíveis. A gente sabe já, por conta de vários estudos, muitos anos de estudo a respeito do envelhecimento, de como isso acontece, algumas coisas a gente já sabe que irão acontecer por conta do envelhecimento biológico, né? Como, por exemplo, diminuir a massa muscular, a tendência é essa. Perder força, perder resistência, reduzir massa óssea, ficar mais lento, menos ágil, perder coordenação motora, né, equilíbrio, posso ter uma mobilidade articular reduzida, a regulação de temperatura fica diferenciada, já comentei com vocês. Muitos idosos apresentam infecções gravíssimas e não têm febre. Apresentam confusão mental, às vezes, no lugar da febre. Tá? Aumento do trabalho respiratório durante os esforços, pode ter alteração de visão, de audição. Tudo isso vai impactar na saúde dele, tá? Mas algumas coisas, ó, eu consigo prevenir. Se ele continuar se exercitando, a tendência de envelhecer é perder massa muscular, mas se ele continuar fazendo exercício, ele vai manter isso. Ou não vai ter uma perda tão importante, não vai ter uma redução de força tão importante, consegue manter uma agilidade e uma coordenação motora melhor, que tudo aquilo que eu treino, que eu faço de exercício, me traz benefício. Traz o benefício cardiorrespiratório, não aumenta tanto o meu trabalho ventilatório, né, durante o esforço. Então, isso tudo, gente, é muito importante. E que eu consigo fazer de que maneira? Utilizando a prevenção através dos exercícios, por exemplo, a cinesioterapia, exercícios resistidos para manter massa muscular, para manter
massa óssea, né? Tudo isso é importante. Exercícios que tenham um pouquinho de impacto, sim, a gente sabe que é importante. Alongar para manter mobilidade articular, fazer movimentos. Tudo aquilo que eu uso menos tem uma tendência a atrofiar, tem uma tendência a reduzir a capacidade. E se cada vez mais eu for usando menos e menos, for reduzindo todo o meu esforço, a tendência é que eu tenha isso de maneira mais gritante, né? Então, vocês vão ver idosos que você fala assim, não acredito que tenha essa idade. Eu atendo uma paciente domiciliar, ela está agora com 77 anos. Eu brinco que domiciliar não, né? Eu atendo essa senhora no escritório dela de trabalho. Trabalha todos os dias, de segunda a sexta-feira. Uma graça. Já tem mal de Parkinson, tem alterações físicas. Começou a fazer a fisioterapia depois que ela teve um evento cardíaco, que ela precisou fazer uma ablação cardíaca. E aí a gente começou a fazer um trabalho de treinamento, de fortalecimento, e ela teve uma melhora gritante. Bem importante, porque não fazia nada, era sedentária, né? A partir do momento que você começa a estimular, a pessoa começa a melhorar. Mas eu não posso dizer hoje que assim, não, ele já tá com quase 80 anos, não vai fazer mais nada da vida, não precisa se preocupar em ficar fazendo exercício. Não, ela é extremamente ativa. Ativa e produtiva. Ela trabalha na empresa que é dela, da família, né? Trabalha ela e todos os irmãos, todos nessa faixa etária. Acho que o mais novo tem 72. O mais idoso que tá lá, acho que tem 85. Trabalhando na empresa. A gente também não pode encarar o envelhecimento que você vai ser limitado. Não vai fazer mais nada, não vai... Não. E ela mesma fala assim, pelo amor de Deus, se eu ficar sem trabalhar, eu morro. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é trabalhar. E aí ela acabou cuidando da parte física, porque uma vida inteira só trabalhou e nunca cuidou, né? Quando, claro, foi cuidar já um pouquinho mais tarde, que já tinha algumas complicações. Algumas coisas não são reversíveis. A gente não consegue reverter porque tá ali, tá instalado. Mas outras coisas a gente consegue melhorar, consegue modificar. Né? Consegue melhorar a qualidade de vida, né? Promover realmente a saúde dessas pessoas. Tá? Então, é extremamente importante que a gente tenha essa questão. Gente, eu preciso de 1 minuto para ir até o banheiro, tá bom? Eu volto num segundinho, peraí.
Pronto, voltei. Então, dentro dessa situação, né, de que toda essa questão do envelhecimento da população, dessa modificação na forma da nossa sociedade encarar algumas coisas em relação ao envelhecimento, e até mesmo na modificação da estrutura familiar, né? A família mudou bastante, as famílias mudaram e muitas vezes as pessoas não têm, alguns idosos não têm uma rede de apoio, porque são sozinhos, porque, né, os irmãos já morreram, porque não tiveram filhos, por N motivos e N situações, em que às vezes o idoso se vê realmente sem uma situação de apoio, né, de rede de apoio aí da família, muitas vezes, tá? Então, isso tudo acaba tendo um impacto em toda a sociedade, tá? Dentro dessa situação, então, pensando no quê? Justamente nesses impactos que podem acontecer, é preciso investir, né, na questão de promover a saúde. Não esperar que essa saúde se degrade para eu tratar. Mas, principalmente, promover a saúde. Tá? Principalmente levar e fazer tratamentos, situações, para que esses idosos sejam envolvidos cada vez mais em formas preventivas de atendimento, tá? Em formas preventivas de lidar com o envelhecimento. Para isso, né, o SUS elaborou, então, documentos que direcionam as medidas de promoção de saúde da pessoa idosa, tá? Claro que respeitando os seus próprios princípios e as suas próprias diretrizes, tá? Diante disso, nós tivemos a criação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, tá? Que, como objetivo principal, ela tem recuperar, manter e promover a autonomia e independência dos indivíduos idosos, tá? Em nenhum momento vocês verão nessas situações a questão de que, assim, para ser um idoso saudável, ele não pode ter doenças. Isso não é verdadeiro. O idoso saudável, ele é independente. Ele tem autonomia, mesmo sendo portador de algumas doenças. Uma grande parte da população idosa é hipertensa, é diabética, tem artrites, tem artroses, tem problemas de coluna. Isso não quer dizer que ela não seja saudável. Se ela tiver independência, se ela conseguir manter a sua capacidade funcional, então, quando eu trabalho com essa população idosa, o que eu tenho que pensar sempre? Manter função, funcionalidade, capacidades. Mesmo que perante algumas limitações. Né? Então, por exemplo, a gente tem aí hoje, atualmente, idosos chegando a 99, 100, 101 anos. Gente, não dá para chegar aos 100 anos. Acredito eu que não dê para chegar sem nenhum problema em relação à saúde. Seja de visão que diminuiu, seja de audição, seja de articulação que dói, porque tem já os processos de degeneração. Porém, ainda assim, vocês verão idosos extremamente ativos, que fazem muita coisa sozinho, que fazem praticamente tudo, que vão ao supermercado, que dirigem, que trabalham, que fazem suas próprias compras. Tá? Então, isso não é um problema, tá? Então, claro que a tendência é sempre criar ações que façam
com que esse idoso continue ativo e continue saudável, tá? Sempre o SUS prioriza a atenção integral da pessoa idosa, né, em todos os sentidos, né? O SUS prioriza uma atenção integral à saúde, tá? Então, inclusive da pessoa idosa. Estimular ações que sejam intersetores, né, para visar essa integração, essa integralidade. Então, assim, vou fazer ação, sei lá, com o mutirão da catarata, por exemplo, que é uma ação médica, tá? Ele pode ser feito em conjunto com outras ações, tá? Assim, pode medir a diabetes, pode verificar a pressão, pode fazer orientações. Então, no dia que tá lá o mutirão para fazer isso, tem gente para orientar esse idoso, integra, né? É muito interessante alguns trabalhos que são feitos em relação a troca intergeracional. Muitas escolas promovem esse tipo de evento. Levam seus alunos, levam as crianças para visitar um abrigo, para conversar com a população idosa, para fazer algum trabalho voltado para a população idosa. Porque isso é rico para as duas partes. É importante tanto para a criança, que começa a ter uma conotação, uma questão de, né, gerar uma cultura que promova o respeito à pessoa idosa, a valorização a essa pessoa idosa. Algumas culturas já têm isso há mais tempo, né? Então, assim, a gente percebe que algumas culturas já trazem isso em sua tradição. Outras menos. Nós precisamos incentivar isso, né? E prover, claro, recursos que garantam a qualidade de atenção à saúde. Né? Óbvio que isso tem que ser feito, é o que eu sempre falo para vocês. Sem a questão financeira, nenhum sistema funciona. Tudo vai funcionar na questão também dependente de um recurso financeiro para ter uma atitude, né? Qual é, para vocês, a percepção que a nossa sociedade tem em relação ao idoso? O que vocês acham? Qual a visão da nossa sociedade em relação ao idoso? Frágil, perfeito. Fragilizado, ok. Que mais? O que mais vocês percebem que a nossa sociedade coloca em relação ao envelhecimento? A fragilidade, o que mais? Eles adoecem mais, tem mais doenças do que os jovens. Ok, tem uma propensão a ter mais doenças que os jovens. O que mais?
A nossa sociedade valoriza, não estou dizendo uma visão individual de vocês. Tentem olhar a visão do todo, né? Do coletivo em relação a isso. A nossa sociedade valoriza o idoso. Eu acho que não tem muito valor, assim, na minha opinião. Deveria ter mais valor. Perfeito, a gente tem uma valorização menor. Quem mais? Pensem em coisas pejorativas que são ditas a respeito do idoso. Professora, Oi. muitos acham que os idosos não servem mais para nada? Perfeito, é a questão de achar que é um inútil, né? Não serve para nada. E vocês acham que essa visão acontece só depois que a gente se torna adulto, ou isso é uma questão cultural que vai sendo colocada aos pouquinhos durante o nosso crescimento? Durante o crescimento. A gente vai ouvindo isso desde quando vai crescendo. Dos adultos, quando a gente vai crescendo, dos nossos pais, e a gente vai levando isso para a vida. Perfeito, é isso mesmo, né? Vai tendo isso ao longo da vida, né? Eu brinco que é assim, gente. Tem coisas que elas não são feitas. Eu não acho que isso é feito por uma questão pensada ou de maldade, não é isso. Mas eu brinco que é assim, ó. Olha a visão que a gente tem. A sociedade tem essa visão do envelhecimento. Qual é a representação figurativa para banco de idoso ou lugar de idoso ou vaga demarcada para idoso? Qual é a figurinha que tem lá representando esse idoso? Um idoso com a mãozinha nas costas com um amuletinho? Exatamente. Tadinho. Né? É assim, é assim que a sociedade vê o idoso. Uma pessoa frágil, uma pessoa que não Frágil, permitia. dependente, que precisa de auxílio de bengala, que tem dor nas costas. E não são todos os idosos assim. A gente tem idosos ativos e saudáveis, mas a representação é essa. Então a gente já vai visualizando, quer dizer, hoje vocês estão mais jovens, mas vocês já estão indiretamente recebendo essa mensagem. Ó, aqui quando vocês ficarem velhos, vão ter que usar bengala e vão ficar tortos aqui, ó, com dor nas costas. Acaba sendo algo que a gente começa a absorver, né? Então vocês falam assim, quando eu ficar velha é terrível, né? Porque ficar velha é assim, ó lá. Né? E eu brinco que várias coisinhas são denotadas ao longo do tempo. Por exemplo, farol de pedestre. Você acha que o farol de pedestre ele é feito pensando na pessoa idosa? Acho que não. Eu acho que não, acho muito rápido para alguns idosos. Exatamente. Aliás, eu acho muito rápido em alguns locais até para mim. Exatamente. A gente, ou não é verdade? Em alguns locais, gente, a gente tem que correr para conseguir dar tempo de chegar do outro lado. A grande maioria, né, professor, hoje em dia. Exato. É muito rápido. Exato. Quer dizer, a população idosa, ela até pode conseguir ser independente e funcional, mas ela vai ter alguns entraves, porque a cidade não foi pensada para gente velha. Foi pensada para gente jovem. As coisas foram feitas e dessa forma, com esse formato, né? E eu brinco que é desde de muito cedo. Eu brinco que isso é uma questão comum, né? A gente acaba colocando isso e você pode transpor isso para o envelhecimento. Né? Então, eu brinco que assim, qual é a imagem que vocês têm de vovó, de desenho animado, de história infantil?
uma senhorinha, toda encorpadinha, velhinha, enrugadinha. Exatamente, né? Geralmente as histórias infantis retratam as avós fazendo o quê? A maioria das vezes. Crochê. Toda Crochê. sentadinha na cadeirinha de balanço fazendo crochê. Exatamente. Eu falo assim que eu fico frustrada, porque eu não sei, nunca aprendi a fazer crochê. E não quero. Não é uma coisa que eu quero aprender. Então, eu não vou caber nesse perfil, por exemplo, né? Assim, a gente tem uma situação em que a visão social, ela acaba acontecendo mesmo dessas formas, aos poucos, né? Então, as histórias infantis vão retratar sempre aquela senhorinha de coque no cabelo, cabelo geralmente todo branquinho, e que ou tá fazendo bolo, ou tá sentadinha na cadeira de balanço fazendo crochê. E hoje em dia a gente sabe que o perfil dessa população também modificou. Que eu tenho idosos em todas as áreas, né? Que eu tenho idosos fazendo outras coisas. Eu tenho idosos extremamente ativos do ponto de vista físico, intelectual, né? Então, assim, é interessante que a gente também saiba que envelhecer não é só uma questão de que eu vou ficar tortinho, com dor, que eu vou ficar dependente, né? Que eu vou ficar dessa maneira. Não posso ter essa visão, mas é a visão que a sociedade tem, né, do idoso. É assim que funciona, né? Tem senhoras de 80 anos, 75 anos que fazem academia e pega peso, pega ferro. Exatamente. E que fazem isso. Melhor do que uma pessoa de 30, 40 anos. Exatamente. Então, é exatamente isso, né? Que a gente tem muita gente que tá fora dessa curva. Tá fora dessa visão que existe, mas que foi colocada ao longo do tempo. E que nós precisamos, eu brinco assim, que eu preciso que essa visão mude, entendeu? Porque eu não quero que ninguém me veja com uma velhinha cheia de dor, torta. Vou fazer exercício, quero fazer alongamento, fazer as coisas para continuar saudável. Né? Que a gente tenha a possibilidade de ter realmente essas políticas públicas que incentivem isso. Tá? Então, isso é extremamente importante, interessante, né? Que a gente tem essa questão sempre sendo colocada, sempre sendo feita, né? E aí é isso mesmo, a gente vai conseguindo modificar, né, algumas situações aí. Vamos visualizar algumas coisas para a gente quebrar um pouquinho essa questão. De começar a mudar um pouquinho nossa visão de envelhecimento. Vou pausar a gravação, tá, gente? Vou passar o vídeo.